Muito bem, muito bem. Mais uma questãozinha para nós, chegando aqui, agora aqui, né, na relação de nossas questões, questão 5. Essa questão foi proposta pela VUNESP na Polícia Civil de Roraima, o ano passado, né, 2022, e é uma questão simples, porém uma fórmula grande, onde o candidato tem que ficar muito atento para não perder intervalo, ou seja, para não errar a área que está sendo utilizado dentro das respectivas funções. Vamos fazer leitura junto e a gente coloca também, né, assinalamos a alternativa correta. Considere a seguinte planilha no Microsoft Excel sobre o custo de material de insumo para um serviço de pintura de parede e uma reforma a seguir. Então, a VUNESP colocou aqui um pedacinho da planilha do Excel e ela nos dá essas informações. O custo A, o custo B, o custo C, e nós temos aqui os valores. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula a seguir. Aí o candidato chega numa fórmula grande e ele fica meio assustado. E é uma fórmula grande, porém com funções simples. O que traz atenção aqui, por isso que eu seleciono essas questões, para a gente estudar antes da nossa prova, é o ato, né, o fato, o elemento importante da VUNESP trabalhar com intervalos diferentes. Então, atenção, você, candidato, a função, a fórmula é grande? Não, ela é super de boa, mínimo, máximo, continuum, tranquila, funções que a gente conhece e se lida muito bem. Agora, veja, intervalo, esse precisa ser cuidadoso, porque se você fizer uma leitura errada, o que vai acontecer? Vai ter, deixa eu colocar aqui para nós as alternativas de lado, para ganhar mais um espaço aqui, tá bom? A gente vai ter o quê? Outra alternativa que não é a correta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos encontrar o mínimo valor no intervalo de A2 até C3. A2, coluna A, coluna C. Então, todo o intervalo, A2 até C3. Nós vamos usar todo o intervalo. Quem é o mínimo valor? O mínimo valor é 120, 140, 350, 100, 500, 650. Então, o mínimo é 100 para nós. Então, já chamo o mínimo. Esse mínimo vai multiplicar. Vai multiplicar quem, Roseli? Vai multiplicar a quantidade de células que possuem números. Então, conte num, conta quantas células possuem números. Em qual intervalo, Roseli? Veja, no intervalo de A3 até C3. Então, é coluna A até coluna C, mas somente a linha 3. Coluna A até a coluna C, mas somente a linha 3. É isso que eu falo, para ficar atento a intervalo. Não é toda a área da planilha que foi utilizada na fórmula. Então, nós vamos ter 3 células com números, ó, 1, 2, 3. Beleza? Continuamos a leitura. O resultado dessa multiplicação, ó, 100 vezes 3, 300. Muito bem, continuando a resolução, ainda a gente não tem resultado. Esse resultado 300, ele vai ser somado a essa outra multiplicação. Então, nós vamos agora encontrar o máximo valor. O máximo valor, ele está estabelecido onde para nós? No intervalo de A2 até B3. Então, veja, coluna A até coluna B, linha 2 até linha 3. Então, o intervalo de A2, estamos aqui, até B3. Estamos até aqui. Quem é o máximo valor? 120, 140, 350 e 100. Então, o máximo valor é 350. Veja, se você errar a área, o máximo valor vai ser 650. Então, aí você já perdeu a questão. Então, perdeu a área, perde questão. Então, o nosso máximo valor vai ser entre os valores 120, 140, 350, 100. Então, o máximo 350.
que vai multiplicar por quem? Então, nós vamos lá encontrar quantas células possuem números. Agora, veja de novo o intervalo. Coluna A até coluna B, e somente linha 2. Então, coluna A até coluna B, mas somente linha 2. Só linha 2. Então, quantas células tem números? 2 células. Então, 350 vezes 2, nós temos aqui 700. 300 da primeira multiplicação, 700 da segunda multiplicação, nós temos 1.000, responde para nós a alternativa D, a nossa alternativa correta. Mas veja, se perder intervalo, perde a questão. É uma questão simples de ser feita, ela não é demorada, mesmo sendo uma fórmula grande, mas se você, candidato, não ficar atento aos intervalos corretamente, é muito fácil perder questão, tá bom? Para deixar registrado, vamos lá abrir o nosso Excel e a gente vai resolver. Então, vamos lá, ó. O mínimo no intervalo de A2 até C3. Ó, analisa o intervalo. Então, quem é o mínimo aí para nós? É o 100, que vai multiplicar a quantidade de células que possui número. Agora, o intervalo é A3 até C3. De novo, atenção com o intervalo. O resultado, 3 células vezes 100, 300. Nós vamos somar ao máximo valor que está presente na célula 2 até a célula B3. Então, não é toda a planilha. Aí tem uma sacada, porque se você perder, você vai cravar os 650. O 650 seria até a célula C3 e não B3. Até a célula B3, o máximo será o que para nós? A2 até B3, 350. Que vai multiplicar quantas células possui número, também é outra maldade, no intervalo de A2 até B2, no caso, 2 células. Vai sair 300 do primeiro resultado, né, do primeira multiplicação, depois o máximo para nós vai ser quanto? 350, multiplicando por 2, 700, totalizando 1.000, ok? Se você quiser converter aqui para moeda ou para contábil, a gente tem a nossa fórmula estabelecendo o resultado. Beleza? Então, para nós, sempre, 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 atenção. Cada questão que a VUNESP coloca, que eu seleciono, tem umas lindas aí que eu gosto de selecionar para a gente trabalhar, é aquela questão que eu digo para você. É uma questão que inicialmente ela é simples, mas ela tem um elemento que é a maldade. Na hora da prova, a gente está resolvendo, o nosso tempo ele vai contra a gente, e aí, se a gente não observar esses detalhes, perde a questão simples, tá bom? Então, 1.000 responde a nossa questão. Então, para a gente aqui, ó, a nossa questão 5, a nossa alternativa D de dado é a correta, ok? Tchauzinho, até numa próxima aí questão, chegando aí para a gente, tá bom?